Olá meninas, estamos entrando no quarto dia do nosso estudo. A aula de hoje, o tema é o candidato mais improvável para o trabalho. A Bíblia nos dá várias referências de pessoas improváveis, onde Deus aprovou e capacitou para o trabalho. Essas pessoas foram assassinas, foram prostitutas, foram perseguidores. Quando falamos de perseguidores, já lembramos, quem conhece a palavra, já lembramos da vida de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor de cristãos, quem servia, quem entregava a vida ao Senhor. Paulo perseguia, Paulo iria lá e açoitava, só que quando realmente Paulo entregou a sua vida, foi alcançado por a misericórdia do Senhor, a sua vida se tornou um instrumento nas mãos do Senhor. E ele começou realmente a fazer o trabalho com bom grado. Então, aos olhos humanos, Paulo, ele não tinha nenhuma habilidade para o trabalho, mas Deus olhou para Paulo e disse assim: Paulo, por que tu me persegues, Paulo? De vez de você me perseguir, você vai me servir. E aí Deus capacitou Paulo, Deus instruiu Paulo, Deus encheu do Espírito Santo dele na vida de Paulo, e Paulo, ele combateu um bom combate. Essas foram as palavras dele no final da sua carreira, no final da sua missão, né? E aí ele realmente cumpriu o chamado do Senhor na sua vida. Então, Deus, meninas, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Outra pessoa que, assim como Paulo, Deus escolheu foi Davi. Davi, ele era desacreditado para o trabalho. Davi, ele não tinha probabilidade nenhuma de alguém chegar e dizer assim: Davi, eu te escolho para ir para o combate, Davi, eu te escolho para ir lá enfrentar o gigante. Davi, ele não foi escolhido pelo homem, mas sim por Deus. Davi, ele era raquítico, ele era magro, ele não tinha as características de um guerreiro, diferente dos seus irmãos. Seus irmãos eram robustos, fortes e foram escolhidos aos olhos humanos, né, para guerrear com o gigante Golias. Mas amém que Deus não vê e não age como o homem. Porque o homem, ele é preso pelos falsos conceitos e avaliam a aparência pelo que vê, pelo seu exterior. Então, olhando o exterior de Davi, ninguém classificava para o trabalho. Olhando a vida de Davi, olhava para ele e dizia assim: ele não é digno de estar lá no combate. Mas Deus vê a nossa intenção, o que temos dentro do nosso coração. Deus sonda e esquadrilha o nosso interior. Ele é um Deus tão perfeito, meninas, que amém que existe esse Deus que não enxerga como por fora nós somos. Ele enxerga como verdadeiramente a nossa intenção dentro do nosso coração por dentro. E aí, Deus, os aprovados pelos homens, né, os seus irmãos, foram para a guerra, foram lá guerrear com o filisteu grandão, gigante, né? Então, os aprovados, eles não conseguiram. Chegando lá no campo de batalha, ficaram com medo do tamanho do gigante, ficaram se escondendo, não quiseram arriscar as suas vidas, mas ficaram totalmente acuados e escondidos. Mas o improvável para a missão, que era Davi, quando apareceu naquele campo de batalha, mudou toda a história, mudou todo o percurso da história. Irmãos, mudou quando o improvável para o trabalho chegou lá, ele tirou toda a opressão daquele povo que aqueles filisteus colocavam em cima do povo de Deus. E aí foi necessário o improvável aparecer para obter a vitória. Por isso que, mais uma vez, eu repito, irmã,
Meninas, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Amém? Lá em 1 de Coríntios, no capítulo 1, Deus afirma para nós que ele escolhe os que não são para confundir os que são. Deus é Deus. Ele escolhe quem ele deseja, quem ele quer. Então, ele escolheu Davi, mas as pessoas, à volta de Davi, ainda questionavam. As pessoas diziam assim, sai daí, moleque, tu não vai conseguir. Esse menino tá fazendo o quê? Ele vai morrer. O tempo todo as pessoas exclamavam à volta de Davi assim, você não é o candidato aprovado. Você não é o candidato certo. Mas o tempo todo Deus falava ao coração dele, você é o meu escolhido. E o tempo todo Davi tinha no seu coração a certeza, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio que o meu Deus me dará a vitória. Eu creio que o meu Deus me capacitará para enfrentar este gigante. Eu creio que tudo isso vinha na mente de Davi, porque ele acreditava, ele confiava e ele tinha fé no Deus que servia. Um Deus todo-poderoso, um Deus fiel e justo. E é nesse Deus, irmã, que a gente sempre está aqui falando dele. E é de grande valia vocês realmente acreditar, vocês começarem a enxergar o poder que há na presença do Senhor. Então, as pessoas à volta de Davi criticavam ele. Talvez vocês estejam vivendo isso também. A opinião dos outros lhe diminuindo, lhe criticando, dizendo quem você é e quem você não é. E você dando ouvido à opinião das pessoas e se desacreditando. E talvez pense assim, eu sou a candidata improvável para o trabalho, então eu não vou. Não pense assim. Não pense que você é incapaz. Nós somos incapazes de agir humanamente, mas quando pedimos auxílio, pedimos socorro do alto, ele nos capacita, ele nos ajuda e nos faz verdadeiras vitoriosas. Em nome de Jesus, nós somos aprovadas e capacitadas para a obra dele. Quando ele deseja fazer a missão dele, os planos dele dentro de nós, nas nossas vidas, pode ter certeza que nós somos vitoriosas. Pode ter certeza que não há crítica, que não há gigante que se levante, que venha nos parar, porque nós somos poderosas nas mãos do Senhor. Noé, ele foi vou dar uma classificação de Noé, né? Noé, ele foi uma pessoa abençoada. Noé, ele não escutava na época dele sobre as críticas, porque todo mundo à sua volta dizia assim, esse homem é louco, tá fazendo essa barca para quê? E se Noé fosse dar ouvidos o que o povo taxava e achava dele, ele não tinha salvado a sua família e também não tinha restituído, né, a graça do Senhor para com nós, né? Então, eu afirmo, assim como Noé, eu peço, assim como Noé não deu ouvidos às palavras do que o povo achava dele, assim como Davi não deu ouvidos à sua volta e acreditou e ouviu unicamente a palavra do Senhor, que ardia no seu coração, assim escute a palavra do Senhor. Escute o desejo que o Senhor tem para a sua vida, porque ele tem planos melhores do que os seus. Ele tem um caminho traçado para vocês. E não importa quais sejam as expectativas humanas, mas você creia nas expectativas do Senhor, que é melhor do que as nossas. As expectativas do povo para Davi era que ele não ia conseguir, que ele não era apto. Mas as expectativas de Deus para Davi era assim, meu filho, você vai conseguir. As expectativas do Senhor para nós calma, você vai conseguir. Calma, eu lhe ajudo. Calma, eu estou com você.
E vocês possam ter a certeza, irmãs, que assim como vocês estão me vendo, vocês podem ter a certeza que o Deus a qual nós servimos, ele é vivo e ele é real também. Só precisamos acreditar e realmente desfrutarmos dos propósitos e dos planos deles na nossa vida. Amém? As expectativas da família de Davi, coitado, era zero também. Porque o próprio pai de Davi não acreditou nele. O Jessé, que é o pai dele, dizia assim: vem cá, meu filho, pega aqui, leva essa comida aqui e vá lá e vá para alimentar os soldados. Vá lá entregar. E aí Deus diz assim para Davi: ei, vem aqui, vá lá e mate o gigante. O pai, enquanto o pai dizia assim: você vá, aí você volte e traga a tigelinha, certo? Você vai levar comida e traga a tigelinha. Naquela época não tinha tapaué, né? Mas traga a tigelinha. E aí Deus olha para Davi e diz: vai lá e volte e traga a cabeça do gigante e venha com a vitória na mão. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Quando ele nos ordena, quando ele nos dá uma missão, ele nos aprova para a missão. E a gente vai lá e a gente faz em nome do Senhor Jesus e somos aprovados e somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus. Lá em Isaías 55, 8, 9, que é o versículo que nós temos para memorizar nessa semana, ele afirma aos nossos corações. Vou repetir para vocês: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Os meus pensamentos e as minhas ações estão acima, mais do que vocês, a mais do que os seus. Então, irmãs, Deus, ele não pensa como nós e graças a Deus por isso. E não age como nós, porque somos tão pequenos, irmãos. Somos tão pequenos e amém que Deus não age e não pensa como nós. Ele é todo poderoso, ele é majestoso e ele é perfeito na sua obra. Então, o que Davi precisava não era o que o homem tinha para dar, mas era o que Deus já tinha estabelecido em seu coração, estabelecido em sua vida. O que o homem tinha para dar para Davi era espada, era roupas pesadas, né? Aquelas armaduras, aqueles capacetes pesados que ele ficou assim, pendendo para um lado e pendendo para outro. Mas ele disse assim: não, eu não quero nada disso. Ele recusou o que o homem tinha para dar. E ele recebeu o que o Senhor tinha para dar, a sua graça, o que o Senhor deu a ele, a sua força, revigorou as suas energias e ele foi lá e guerreou com a palavra do Senhor no coração. E como ele olhou para o gigante e falou, exclamando: eu irei e lhe derrotarei no poder que há no meu Deus. Meninas, não sei o que é que se levanta contra vocês, eu não sei o que é que passa na vida de vocês, mas eu creio, se vocês elevarem os seus olhos ao alto, que de onde vem o nosso socorro, creia que a vitória chega, creia que o poder que há no nome do Senhor Jesus lhe alcança. Lhe alcança, isso eu sei, isso é tão vivo dentro do meu coração e eu quero que vocês acreditem nessa palavra, quero que vocês acreditem que o gigante não impediu os propósitos de Deus na vida de Davi. E que não importa qual seja o gigante que se levante na sua vida, mas em nome do Senhor Jesus cairá por terra. Talvez esteja gigantes se levantando, gigantes que
venham se caracterizar como a desculpa na sua vida, a falta de fé, a preguiça de ler a palavra do Senhor, a preguiça até de ouvir esses vídeos que estamos aqui se esforçando para passar para vocês. Mas meninas, caia por terra todo gigante, tudo que assola na vida de vocês e que vocês venham se levantar e ter a visão e os pensamentos de Davi, que todas nós venhamos ter. Amém? O Senhor nos diz lá em Romanos 12, 2, que a vontade dele para nós é melhor do que a nossa. A vontade dele para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas, meninas. Então, permita a graça do Senhor, permita o poder do Senhor atuar na vida de vocês. Abra mão, derrube o gigante que se levanta todo dia na sua vida. Como eu lhe falei, a desculpa, a falta de fé, a falta de vontade de dizer assim, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor deseja para mim? Se permita ser uma candidata para a obra do Senhor, porque a seara está aí e o Senhor precisa de trabalhadores como eu, como você, disponíveis e amando o trabalho e a obra do Senhor. Outro candidato que eu poderia apontar para vocês é lá em Isaías 53. Lá em Isaías ele vai apontar de um candidato que foi totalmente improvável para a humanidade. Esse candidato se chama Jesus Cristo. Depois, quando vocês puderem, leia Isaías 53 e vocês vão lá esboçar toda a história e vocês vão entender melhor a palavra. Hoje eu vou falar só um pouquinho de Isaías 2 e o versículo 2 e 3, onde diz que Jesus não se apresentava, não aparentava qualquer formosura que atraísse os seres humanos. Pelo contrário, ele foi rejeitado e desprezado pelos humanos. Ele não atraía aos olhares humanos como um candidato aprovado. Por quê? Porque Jesus, ele não correspondia às expectativas do povo, não correspondia às expectativas dos judeus. Então, os judeus, aquele povo, esperava que o Messias viesse. Eles estavam aguardando a chegada do Messias. Mas quando o Messias chegou, ninguém reconheceu. Por quê? Porque esperavam um guerreiro forte, robusto e um cetro de ferro na mão. E quem apareceu? Um homem de carne, um homem humilde, um homem com tanto amor para dar, mas ninguém quis receber. Um homem simples para o trabalho, um homem disposto para o trabalho, mas ninguém quis acreditar e ninguém quis lhe dar crédito. E a tal ponto, açoitaram, crucificaram, o mataram. Mas no terceiro dia, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, que ele ressuscitou e está vivo dentro dos nossos corações. Ele hoje, irmãs, ele hoje é o candidato mais aprovado e qualificado e é o único que nos traz a salvação. É o único que nos capacita, dando o seu Espírito Santo para fazer a sua obra com todo bom grado. Ele, lá em João 1, afirma, ele é a vida. Nele está a vida, meninas, nele está o caminho, nele está o refrigério, somente nele está a nossa paz, que excede qualquer entendimento do mundo. Nele está tudo que desejamos obter. Uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida que só ele pode nos dar. Então, somente nele o impossível pode acontecer. Somente nele veremos e obteremos a vitória. Amém? Então, Deus abençoe as suas vidas, que você esteja um dia abençoado. Amém.